Duas reuniões importantíssimas já aconteceram dentro do Corinthians para tentar resolver problema de quase 34 milhões de reais. Entendam por que o Corinthians ainda não anunciou de forma oficial a contratação do atacante Vitinho e finalmente, após folga, o elenco do Corinthians retornou aos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava, iniciando as preparações para o próximo compromisso que será pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre volta aos trabalhos após ganhar folga na última quinta-feira, um dia depois da conquista da vaga para as quartas de final da Copa do Brasil em cima do maior rival. O elenco do Corinthians retornou aos trabalhos. Agora é pensar em Campeonato Brasileiro, tem jogo muito importante contra o Juventude. O Corinthians jogou pela última vez quarta-feira, dia 6 de agosto, quando fomos até o Allianz Parque enfrentar o rival Palmeiras pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Resultado, graças a Deus, deu tudo certo. Vencemos por 2-0. Havíamos vencido o primeiro jogo por 1-0, soma dos resultados 3-0 para nós. Soma do placar agregado, classificamos 3-0, juntando os dois jogos para as quartas de final da Copa do Brasil. Na quinta-feira, dia 7, folga para os jogadores, os atletas, todo o departamento de futebol, dia livre, e justamente ontem, sexta-feira, os atletas voltaram aos trabalhos, iniciando com trabalhos na academia. Depois de aquecimento no gramado, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos ficaram na academia fazendo trabalhos regenerativos. O restante dos atletas ficaram em campo fazendo trabalhos táticos com o Dorival Júnior. O Corinthians treinou ontem, treina hoje e amanhã encerra os trabalhos, já que na segunda-feira tem jogo importantíssimo contra o Juventude. O Corinthians terá que focar agora no Campeonato Brasileiro, ter uma sequência de vitórias para sair ali das proximidades do Z4, que é a zona do rebaixamento da competição. Então, Corinthians treinou ontem, treina hoje e amanhã encerra a preparação, já que tem viagem para Caxias do Sul. Como eu disse, tem jogo do Campeonato Brasileiro contra o Juventude. A minha opinião quanto ao retorno aos trabalhos é a seguinte: poxa, não tem nem como contestar a folga que os jogadores tiveram. Folga mais do que merecida, dia livre para os jogadores, descanso, curtir com as famílias e tudo mais. Só que agora a situação fica séria novamente, fica bem séria, porque é Campeonato Brasileiro, é jogo importante contra a equipe do Juventude, um adversário ali direto na briga para ou se aproximar do Z4 ou tentar subir na tabela. Corinthians precisa voltar a vencer na competição nacional. Estamos falando de um Corinthians que conquistamos a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e é extremamente importante o Corinthians agora ter uma sequência de vitórias para quando chegar os jogos da quarta, o Corinthians ter uma tranquilidade, quando chegarem as quartas de final, o Dorival conseguir de repente poupar jogadores, assim como ele poupou para esses jogos das oitavas contra o rival. Então agora é tentar ter uma sequência. Corinthians que viaja para Caxias do Sul, não será um jogo fácil. O Corinthians com problemas, claro, Carrilho que vai precisar fazer cirurgia, o Memphis com lesão muscular, Dorival terá que se virar para encontrar substitutos, mas enfim, folga mais do que merecida, festa, todos fizemos festa por essa classificação e agora é focar no Campeonato Brasileiro, que será importante demais Corinthians vencer na segunda-feira. Mas volto a dizer, a folga dessa vez foi bem mais do que merecida. E agora vamos falar sobre o atacante Vitinho, em relação à dúvida que todos estão, porque o Corinthians ainda não anunciou o jogador de forma oficial, já que as informações dizem que ele inclusive assinou o contrato e o jogador chegou até atualizar o seu Instagram, colocando como atleta do Corinthians, mas apagou. Será que alguma coisa aconteceu? Vamos lá, o Vitinho já assinou o contrato com o Corinthians que intensificou as conversas com o Vitinho
no dia do derby decisivo pela Copa do Brasil. Na quinta-feira, um dia depois da classificação no dia 7, o Vitinho esteve no CT Dr. Joaquim Grava, realizou exames médicos, foi aprovado ainda na quinta-feira e ontem, sexta-feira, dia 8, o Vitinho assinou o contrato. Pelo que se fala, contrato até o final da temporada que vem, até o final de 2026, e algumas situações aconteceram. A principal delas foi o próprio jogador furar o anúncio do Corinthians, digamos assim. O Vitinho atualizou seu Instagram marcando o Corinthians como atleta do Timão, mas pouco tempo depois, uma hora e pouquinho depois que ele havia atualizado, ele apagou. E aí surgiram algumas dúvidas. Será que deu errado? Será que alguma coisa retrocedeu? Ele não assinou? Será que não vem mais? Claro que as dúvidas começaram, aliás, porque o Vitinho removeu a marcação ao Corinthians. O que está acontecendo? Pelas informações que chegam, informações no caso do meu timão, é preciso chegar um documento vindo da Arábia Saudita, um documento, no caso, vindo da equipe que, no caso, era dona dos direitos do Vitinho, que o Vitinho rescindiu o contrato, o Al Ettifaq. Tem que chegar um documento, no caso, que o Corinthians precisa para poder registrar esse contrato. Pelo menos são essas informações. Acredita-se que deverá ser resolvido nas próximas horas. Entre hoje e o início da semana, há quem diga que o Corinthians vai anunciar o Vitinho. Nesse momento que você estiver assistindo o vídeo, pode ser que o Corinthians já anunciou o jogador ou não. Então, vamos aguardar, mas pelo que se fala, não aconteceu nada, não retrocedeu nada. É somente essa questão da documentação, então vamos ficar aguardando. A minha opinião quanto ao Corinthians ainda não ter anunciado o Vitinho e ter causado algumas dúvidas é a seguinte. Bom, vamos lá. Eu recebi muitas perguntas sobre o Vitinho. Inclusive, eu nem tinha visto que o Vitinho havia, no caso, mudado o seu Instagram, marcando o Corinthians e depois desmarcando. Eu recebi muitas perguntas, tanto no WhatsApp quanto no Instagram. Muitas pessoas me perguntando se a negociação havia melado, se ele não iria mais vir para o Corinthians, se alguma coisa havia dado errado. Bom, eu fui pesquisar, tô comentando com vocês essa informação do meu timão, que no caso o Corinthians está aguardando essa documentação para ir registrar o contrato dele. Lembrando que a contratação só é oficializada, o Corinthians só pode, por exemplo, inscrever o jogador no Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil depois que ele sair no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF. Então, o Corinthians precisa de todas as documentações. Confesso a vocês que eu acho que faltou um pouco ali de repente, uma conversa melhor para que o jogador não anunciasse antes do Corinthians, mas o Vitinho muito empolgado com essa vinda para o Corinthians acabou fazendo isso daí, mas enfim, vamos aguardar, vamos ficar aguardando as próximas horas. Há quem diga que hoje ainda, de repente, o anúncio poderá acontecer ou no máximo no início da semana, mas teremos todas as confirmações corretas mesmo depois do anúncio oficial do clube. Mas volto a dizer, acho que faltou ali um pouco mais de combinar as coisas da maneira correta para que o Vitinho não tenha marcado o Corinthians e depois tenha que ter apagado. Isso acabou gerando algumas dúvidas, mas pelo que se fala, não é nada de que retrocedeu, nem nada que melou, e sim somente essa questão da documentação. Vamos ficar aguardando. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reunião importantíssima. Pelo que se fala, já aconteceram duas reuniões. Reunião que envolve quase 34 milhões de reais e que pode, aliás, são tentativas de se evitar um grande problema para o Corinthians. O Corinthians tem que pagar até segunda-feira quase 34 milhões de reais para a equipe do Santos Laguna, pela condenação, quando ele foi condenado, no caso a Corte Arbitral do Esportes, a pagar quase 34 milhões de reais ao Santos Laguna pela contratação do zagueiro Félix Torres. O Corinthians contratou no ano passado, pagou 2 milhões de dólares de entrada, tinham mais 5 parcelas com a primeira em maio e o Corinthians não pagou mais. Aí a equipe mexicana foi até a FIFA, Corinthians condenado na FIFA, recorreu no caso e perdeu. O Corinthians perdeu e agora tem até a segunda-feira, dia 11, para pagar esses quase 34 milhões ao Santos Laguna. E reuniões aconteceram para tentar se resolver isso, com
os próprios representantes de diretoria da equipe mexicana. Corinthians tentando parcelar essa dívida, tentando convencer a equipe do Santos Laguna a fazer um parcelamento, e até o momento, pelo que se fala, informações do UOL, o Corinthians não conseguiu avançar em um acordo com a equipe mexicana. Então, por enquanto, as notícias não são nada boas e o Corinthians se apega a tentar antecipar ou até emprestar dinheiro da LFU, a Liga Forte União, para resolver essa pendência, destacando que estamos no período de pagamento dos funcionários, pagamento dos jogadores. Em breve, no dia 10, o Corinthians tem que assumir os compromissos com os prestadores de serviços, os chamados PJs. Então, momento aí que o Corinthians necessita de dinheiro para, no caso, cumprir as pendências com funcionários e tudo mais. Aí surge essa questão do Santos Laguna, que é na segunda-feira que o Corinthians tem que resolver. Mas até o momento, 2 reuniões importantíssimas foram feitas, mas nada resolvido até agora. A minha opinião, quanto a essas negociações que o Corinthians está fazendo, se reunindo com os diretores da equipe do Santos Laguna para tentar parcelar a dívida pela contratação do Félix Torres, é a seguinte. Bom, é complicado isso. O Corinthians comprou o Félix Torres parcelado e não pagou. Então, eu particularmente vejo uma negociação muito complicada para de repente o Santos Laguna aceitar parcelar novamente. O Corinthians teria que dar alguma garantia. Ao meu ponto de vista, o Corinthians poderia fazer o seguinte: vamos arredondar aí para 34 milhões, é pouco mais de 33 milhões. O que o Corinthians poderia fazer? De repente tenta arrumar uns 10 milhões, aceita de repente um pouco mais de juros, e aí parcela o restante de repente em 2 vezes. Ou, de repente, o Corinthians tentar arrumar a metade do dinheiro, aí estaríamos falando de 17 milhões, e tentar negociar o restante. Aí, com o dinheiro na mão, eu acho que aí, de repente, poderia se negociar de uma forma melhor. O problema é que o Corinthians não tem dinheiro, e é complicado demais. Se o Corinthians sofrer o transfer ban, por isso o Corinthians corre para resolver a situação do Vitinho, para registrar o atleta. Se o Corinthians sofrer o transfer ban, aí esquece contratação, porque aí o Corinthians ficará impedido de registrar novos jogadores. Vamos torcer para que tudo dê certo, para que se resolva isso quanto antes possível, ou o Corinthians consiga convencer os mexicanos a fazer o novo parcelamento, eles retirarem, no caso, a dívida, retirarem, no caso, a reclamação na FIFA, ou o Corinthians arrumar o dinheiro e quitar isso de uma vez. Mas para arrumar o dinheiro e pagar de uma vez, sabemos que é bem difícil. Como eu disse, são quase 34 milhões de reais. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí no campo dos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, folga dos jogadores, trabalhos ontem, trabalhos hoje, trabalho amanhã. Agora é Campeonato Brasileiro. Depois da classificação na Copa do Brasil, vocês acreditam que o Corinthians vai conseguir ter uma boa sequência de vitórias no Brasileirão? E quanto a essa questão do Vitinho, o que vocês acham que aconteceu? Será que realmente são as questões envolvendo alguns documentos, ou que de repente alguma coisa ali enroscou no final? E sobre essas reuniões importantíssimas tentando resolver a questão do transfer ban, vocês acham que o Corinthians vai conseguir resolver isso negociando com o Santos Laguna, parcelando, eles retirando a reclamação, ou que o Corinthians vai conseguir o dinheiro, ou vocês já estão naquela que o transfer ban já está sendo inevitável? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu. É nóis, um abraço. E vai, Corinthians!